Oi, gente! Vamos dar início aos estudos do livro Peça e Será Atendido. Esse que é um livro incrível, fantástico, que vai te ajudar a criar uma realidade diferente, que vai te ajudar a realizar os seus sonhos, a manifestar, atualizar os seus desejos com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Amores, a introdução desse livro ela é um pouco comprida, então eu ia direto para o primeiro capítulo. Eu não pretendo ler o capítulo inteiro, como nos outros livros que eu trouxe aqui, vídeos para vocês, O Poder do Agora, a Magia. Eu pego trechinhos de cada capítulo e explano um pouco aquilo que eu trago para vocês, falo de como eu utilizo na minha vida, da importância disso, mas eu não leio o capítulo inteiro para não ficar uma coisa cansativa, certo? Só que a introdução eu acho necessária. Eu senti no meu coração de trazer para que vocês entendam melhor como surgiu a ideia desse livro, quem são os Abraham e a contribuição que eles podem e vão ser na sua vida. Então é importante vocês entenderem como a Esté e o Jerry chegaram até os Abraham, como tudo aconteceu. Então eu vou trazer a introdução para vocês, vai ficar um pouquinho comprido, mas eu acho importante vocês conhecerem quem não tem um livro, né? Quem tem um livro, ou quem já conhece a história dos Abraham, da Esté, do Jerry, tudo bem, mas eu sei que tem muita gente aqui no canal que não conhece, que talvez nem tinha ouvido falar desse livro. Então eu acho importante trazer, tá bom? Nos próximos vídeos que eu vou trazer apenas trechinhos de cada capítulo e aí vamos conversar sobre os trechos que eu vou trazer e depois eu vou trazer os exercícios, que são 22 exercícios incríveis que vão te ajudar a elevar a sua vibração, te ajudar a se sentir bem, tá certo? Primeiro vamos à apresentação que é feita pelo Jerry Hicks. O sol começa a derramar seus raios pela costa de Malibu quando inicio esta breve apresentação. E o azul anil do Oceano Pacífico parece refletir o profundo prazer que sinto ao pensar na importância do que você receberá com as revelações contidas nesse livro. Peça e será atendido vai mostrar como qualquer coisa que pedimos nos é concedida. Também é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples para nos ensinar como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Décadas atrás, ao procurar respostas plausíveis para saber o que é Deus, descobri o termo inefável, que significa incapaz de ser expresso em palavras. O conceito contido em inefável coincidiu com a conclusão a que eu havia chegado em relação a Deus. Eu tinha observado que quanto mais nos aproximamos do conhecimento do não físico, menos palavras temos para expressá-lo claramente. Em nossa história física, desenvolvemos bilhões de filosofias, religiões, opiniões e crenças. Apesar disso, mesmo com os bilhões e bilhões de pensadores refletindo, concluindo e transmitindo suas crenças para gerações seguintes, não encontramos palavras físicas para expressar o não físico. Pelo menos palavras com que todos estejam de acordo. A história conservou alguma forma de documentação registrada sobre seres humanos que se comunicaram conscientemente com a inteligência não física. Alguns foram reverenciados, outros execrados. No entanto, a maioria dos que estabeleceram comunicação pessoal consciente com o não físico decidiu não falar sobre suas revelações, talvez com medo de ser criticada ou considerada louca. Moisés, Jesus, Maomé, Joana d'Arc, para citar apenas alguns mais conhecidos, foram receptores declarados da inteligência não física. Assim, embora cada um de nós esteja recebendo diretamente alguma forma de orientação do não físico, são poucos os que recebem blocos de pensamento suficientemente claros para serem traduzidos em palavras concretas. Desses, um número ainda menor
está disposto a revelar sua experiência aos outros. Essas informações pretendem servir de introdução ao que você está prestes a ler, pois minha esposa Esther é uma dessas raras pessoas capazes de relaxar a mente consciente o bastante para permitir a recepção de respostas do não físico às perguntas feitas. De alguma forma, ela recebe blocos de pensamentos e não palavras e traduz imediatamente o pensamento do não físico na palavra equivalente que mais se aproxima da ideia. Desde 1986, Esther e eu temos visitado anualmente cerca de 50 cidades ministrando seminários. Os participantes podem discutir ou fazer perguntas sobre qualquer assunto. As pessoas têm vindo aos milhares de diferentes grupos étnicos, com diferentes estilos de vida, diferentes formações filosóficas, todas querendo melhorar a vida de alguma forma, seja para si mesmas ou para ajudar os outros. As perguntas desses milhares de participantes foram respondidas pela inteligência não física por intermédio de minha mulher Esther Hicks. Assim, para responder aos questionamentos daqueles que, como você, querem saber mais, decidi escrever este livro. É um livro de conselhos práticos no sentido mais amplo do termo, isto é, como ser, fazer ou ter o que você deseja. Ele também ensina como não ser, fazer ou ter algo que lhe desagrada. Talvez você ache o texto um pouco repetitivo, é proposital, pois nossos conceitos e categorias mentais, nossas crenças, estão tão estruturadas que é preciso voltar várias vezes às novas formas de compreensão da realidade para que sejam absorvidas. Se tiver curiosidade ou desejar saber logo quais são os processos práticos para obter o que deseja, não hesite em ir para a segunda parte, onde eles estão descritos. Pode mesmo começar a aplicá-los imediatamente. Mas volte depois para a primeira parte, ou intercale uma com a outra, pois é na primeira que se encontra os princípios que fundamentam os processos, mas tenha certeza, você está prestes a transformar a sua vida. Cherry. E está mesmo, meus amores, esse livro ele é transformador. Como ele fala aqui, na primeira parte, eles trazem toda a consciência do que é se sentir bem, de como nós devemos nos sentir, de como nós criamos a nossa realidade. Na segunda parte tem os processos. Eu não pulei diretamente para os processos, eu li toda a primeira parte para que eu pudesse ter clareza para fazer os processos da forma certa. Essa foi a parte do Jerry. Agora vamos à introdução com a Esther. Alguns falam Esther, eu falo Esther, Esther Hicks. Ela conta como foi esse encontro dela com os Abraham, como ela começou a ter acesso a essa consciência não física, a esses seres de luz que vêm para nos inspirar, nos guiar para uma vida com mais facilidade. Vamos lá, introdução a Abraham, Esther Hicks. Ela fala com espíritos, diziam nossos amigos, insistindo para que fôssemos nos reunir com uma determinada mulher. Ela estará aqui na próxima semana. Você poderá marcar um encontro e perguntar o que quiser. Essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, pensei. Mas, ao mesmo tempo, ouvi Jerry, meu marido, dizendo: nós realmente gostaríamos de marcar um encontro. Como faremos isso? Era 1984 e durante os 4 anos do nosso casamento nunca tivemos uma discussão, nem mesmo trocado palavras ásperas. Éramos 2 pessoas alegres, vivendo felizes e concordando em praticamente todos os assuntos. Eu só me incomodava quando Jerry começava a contar uma experiência ocorrida 20 anos antes, em que ele recebera mensagens mediúnicas através de uma tábua. O nome dela é Sheila, falou nosso amigo. Vou marcar um encontro e aviso vocês. Jerry passou os dias seguintes colocando suas perguntas no papel. Disse que algumas vinham de sua infância. Eu não preparei uma lista. Estava fazendo um esforço enorme para aceitar a ideia de ir.
Quando paramos em frente a uma linda casa no centro de Phoenix, no Arizona, lembro-me de ter pensado: onde estou me metendo? A casa era grande, mobiliada de modo simples, mas agradável e muito tranquila. Lembro-me que me senti como se estivesse em uma igreja, com a mesma sensação de reverência. Então uma porta grande se abriu e entraram duas mulheres bonitas vestindo blusa e saia de algodão coloridas. Fomos levados para um quarto adorável, onde 3 cadeiras estavam dispostas junto aos pés da cama. Sheila sentou-se na ponta da cama, enquanto sua assistente se posicionava em uma das cadeiras ao lado de uma mesa com um pequeno gravador. Jerry e eu nos sentamos nas cadeiras restantes e me preparei para o que vinha pela frente. A assistente explicou que Sheila iria relaxar e liberar sua consciência. Em seguida, Theo, uma entidade não física, se dirigiria a nós. Sheila deitou-se na cama, apenas alguns centímetros de onde estávamos, e respirou profundamente. Logo depois, uma voz com um timbre incomum falou abruptamente: "Esse é o começo, não é? Você tem perguntas?" Jerry inclinou-se ansioso para fazer a sua primeira pergunta. À medida que eu ouvia as palavras de Theo saírem lentamente da boca de Sheila, fui relaxando. Embora soubesse que a voz pertencia a Sheila, de alguma forma eu também sabia que a fonte das respostas maravilhosas que escutava era algo muito diferente. Jerry disse que tinha guardado essas perguntas desde seus 5 anos de idade e as formulou o mais rápido que conseguiu. Eu não disse uma só palavra, mas meu medo sumiu e foi invadida por um sentimento de bem-estar maior do que qualquer outro que já experimentara antes. No caminho para casa, pedi a Jerry: "Quero voltar amanhã. Alguma coisa que agora eu gostaria de perguntar." Meu marido ficou entusiasmado com a perspectiva de marcar outro encontro, porque não tinha conseguido fazer todas as perguntas de sua lista. No meio da nossa entrevista, no dia seguinte, Jerry relutantemente me concedeu alguns minutos e eu perguntei a Theo: "Qual é a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos?" "Meditação e afirmações", ele respondeu. A ideia de meditação não me atraiu nem um pouco e minha ideia a respeito era muito preconceituosa. "O que você quer dizer com meditação?" A resposta foi curta: "Sente-se em um lugar tranquilo. Vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que a ocupou e volte a concentrar-se apenas na sua respiração." Seria bom vocês dois tentarem fazer isso juntos. Seria mais eficaz. "Você poderia nos dar uma afirmação para fazermos juntos?" pedimos. "Eu, diga seu nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados." "Devemos trazer minha filha Tracy para encontrar você?" perguntei. "Se ela pedir, mas não é necessário, porque vocês também, Jerry e Esther, são canais." Essa declaração não fez qualquer sentido para mim. Não podia acreditar que chegara aos 30 e poucos anos sem saber que era um canal, se é que isso era verdade. O gravador desligou e tanto eu quanto Jerry sentimos um leve desapontamento por nossa extraordinária experiência ter acabado. A assistente de Sheila perguntou se havia uma última pergunta. Vocês gostariam de saber o nome do seu guia espiritual?" Não me ocorreria indagar isso, porque eu nunca tinha ouvido o termo guia espiritual, mas me pareceu uma boa pergunta. "Sim, por favor, poderia me dizer o nome do meu guia espiritual?" "Isso lhe será informado diretamente. Você é clareaudiente e saberá", Theo falou. Antes que eu pudesse perguntar o que significava clareaudiente, Theo disse, encerrando o encontro: "O amor de Deus esteja com vocês." Sheila abriu os olhos e sentou-se. Depois que deixamos a casa, Jerry e eu fomos até um mirante em uma das montanhas de Phoenix e ficamos encostados no carro, assistindo ao pôr do sol.
Ao regressar para casa, eu tinha 2 objetivos novos: meditar e descobrir o nome do meu guia espiritual. Por isso, vestimos roupões confortáveis, fechamos as cortinas da sala e sentamos cada um em uma poltrona com uma mesinha entre nós. Amores, o rapaz está cortando ali a grama justamente na hora do meu vídeo, mas eu não vou parar não, vamos continuar. Lembrei-me das instruções de Theo. Sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Programamos o relógio para 15 minutos. Fechei os olhos e comecei a respirar conscientemente. Em minha mente eu perguntava: quem é o meu guia espiritual? E prestava atenção na respiração, inspirando e expirando. Imediatamente meu corpo inteiro ficou entorpecido. Eu não conseguia distinguir o nariz dos dedos do pé. Era uma sensação estranha, mas reconfortante, e eu gostei. Senti como se meu corpo estivesse girando lentamente, mesmo sabendo que estava sentada em uma poltrona. O relógio tocou e nos despertou. Eu disse: vamos tentar de novo. Uma vez mais fechei os olhos, contei as inspirações e expirações e me senti dormente da cabeça aos pés. Programamos o relógio para mais 15 minutos e voltei a sentir o entorpecimento tomar conta do meu corpo inteiro. Quando o despertador tocou e saí da meditação, meus dentes rangiam como nunca. Zumbiam seria a melhor palavra para descrever o que acontecia. Durante quase 1 hora, meus dentes zumbiram, enquanto eu tentava voltar ao meu estado normal de consciência. Naquele momento, não percebi o que tinha acontecido, mas agora sei que foi o meu primeiro contato com Abraham. Então, Jerry e eu decidimos meditar todos os dias por 15 minutos. Eu sempre senti um entorpecimento, uma sensação de desprendimento, mas nada de mais extraordinário aconteceu durante nossas meditações. Entretanto, um pouco antes do Dia de Ação de Graças, em 1985, enquanto meditávamos, minha cabeça começou a mover-se suavemente de um lado para o outro. Nos dias seguintes, o mesmo movimento voltou a acontecer. Era uma sensação agradável, como se eu estivesse voando. Então, no terceiro dia desse novo movimento, durante a meditação, eu me dei conta de que minha cabeça não estava se movendo aleatoriamente. Era como se meu nariz estivesse escrevendo letras no ar. Foi o que percebi. Jerry, estou escrevendo letras com o nariz, gritei. Ao pronunciar essas palavras, os sentimentos arrebatadores retornaram. Fiquei arrepiada da cabeça aos pés quando essa energia não física passou como uma onda pelo meu corpo. Jerry rapidamente pegou seu bloco de anotações e começou a anotar as letras, à medida que o meu nariz as escrevia no ar. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Desde então, Abraham nos explicou que existem muitos guias reunidos lá com eles. Eles se referem a si próprios no plural porque são uma consciência coletiva. Explicaram que as palavras "eu sou Abraham" foram faladas através de mim dessa forma porque minha expectativa de saber o nome de meu guia espiritual era enorme, mas que há muitos lá com eles, falando uma só voz em um consenso de pensamentos. Para citar Abraham, Abraham não é uma consciência singular, como vocês sentem que são em seus corpos. Abraham é uma consciência coletiva. Existe um fluxo não físico de consciência. Quando um de vocês faz uma pergunta, há muitos pontos de consciência que estão sendo canalizados pelo que parece ser a única perspectiva. Por isso parece singular para vocês, mas somos multidimensionais, multifacetados e certamente multiconscientes. Abraham tem me explicado que eles não sussurram em meus ouvidos palavras que depois repito para outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamentos como sinais de rádio, que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamentos para as palavras físicas equivalentes. Ouço as palavras à medida que são faladas através de mim, mas durante o processo de tradução não tenho consciência do que está chegando
e nem tempo para lembrar o que já chegou. Abraham explicou que eles vinham me oferecendo esses blocos de pensamentos há algum tempo, mas como eu estava tentando seguir rigorosamente as instruções de Theo, que era, quando sua mente dispersar, isso vai acontecer, libere o pensamento e concentre-se apenas na respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante as semanas seguintes. Então, uma noite, quando estávamos na cama assistindo a televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos, e minha mão começou a tamborilar no peito de Jerry. Como minha mão continuava a tamborilar, senti um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, como se alguém estivesse tentando localizar cada letra. Então meus dedos começaram a digitar cada letra, cada número, e as palavras começaram a tomar forma no papel. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual, estou aqui para trabalhar com você, eu amo você, vamos escrever um livro juntos. Descobrimos que eu podia colocar as mãos no teclado e relaxar da mesma forma como fazia durante a meditação, e que assim Abraham podia responder qualquer pergunta que Jerry quisesse fazer. Foi uma experiência impressionante. Uma tarde, quando passávamos por uma autoestrada de Fênix, fui invadida por uma sensação na boca, no queixo e no pescoço, como se tivesse com vontade de bocejar. Foi um impulso tão forte que não consegui reprimir. Estávamos fazendo uma curva entre dois caminhões e parecia que ambos estavam invadindo a linha entre as faixas ao mesmo tempo. Lembro que cheguei a pensar que eles iam bater em nosso carro. Nesse exato momento, as primeiras palavras que Abraham falou pela minha boca irromperam. Pegue a próxima saída. Saímos da autoestrada, paramos embaixo de um viaduto e Jerry e Abraham conversaram durante horas. Como essa coisa maravilhosa aconteceu comigo? Às vezes, quando penso nisso, não posso acreditar. Parece história de conto de fadas. Raramente mal consigo me lembrar de como era a nossa vida antes de Abraham. Não me descreveria como uma pessoa com a mente repleta de perguntas não respondidas. Na verdade, eu não tinha muitas perguntas a fazer e nenhuma opinião formada sobre qualquer assunto. Jerry estava cheio de questões empolgantes, era um leitor voraz, sempre procurando ferramentas e técnicas que pudesse passar adiante. Abraham explicou que a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer esse trabalho é que a ânsia de saber de Jerry convoca Abraham, enquanto a ausência de opiniões ou temor faz de mim uma boa receptora para as informações que Jerry solicita. Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza de seu oferecimento logo nos primeiros contatos. No começo de nossas interações com Abraham, não entendíamos direito o que estava acontecendo e não tínhamos um meio preciso de saber com quem Jerry estava conversando. Ainda assim, era emocionante, incrível, sublime e misterioso. Parecia uma coisa tão estranha que eu tinha certeza de que a maioria das pessoas não entenderiam. Por isso, fiz Jerry prometer que não contaria a ninguém nosso segredo surpreendente. E é óbvio que Jerry não manteve a promessa, mas não lamento por isso. Eles, Abraham, não parecem interessados em prever nosso futuro como faria uma cartomante, embora eu acredite que saibam o que nos aguarda. Em vez disso, são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Eles nos explicaram que o trabalho não consiste em decidir o que devemos fazer, mas em ajudar-nos a obter o que desejamos. Nas palavras de Abraham, Abraham não pretende guiar uma pessoa para perto ou longe de nada. Queremos que vocês tomem suas decisões sobre seus desejos. Nosso único desejo é que vocês descubram a forma de realizar os seus desejos. Para mim, essa caminhada com Abraham tem sido tão maravilhosa que não encontro palavras para exprimir minha alegria. Depois de algum tempo, resolvemos gravar e distribuir a fita de introdução a Abraham, que as pessoas podiam ouvir durante seu tempo de lazer, explicando detalhes de como nossa experiência com eles começou e evoluiu.
Esta manhã, Abraham me disse: Esther, sabemos as perguntas que estão sendo emitidas pela consciência coletiva do seu planeta e, através de você, iremos oferecer com alegria as respostas. Relaxe e usufrua o delicioso desdobramento deste livro. Por isso, vou relaxar e deixar que Abraham comece a escrever imediatamente este livro para vocês. Imagino que eles lhe explicarão quem são, mas sobretudo tenho certeza de que irão ajudá-los a entender quem vocês são. Desejo que o seu encontro com Abraham seja tão significativo como continua a ser para nós. Com amor, Esther. Amores, é bem comprida essa introdução, mas eu precisava trazer para vocês entenderem quem são os Abraham, como foi essa conexão da Esther e do Jerry com eles e toda a contribuição que eles podem ser na minha e na sua vida. Um grande beijo, um lindo final de semana para todos vocês. E na semana que vem eu volto com o primeiro capítulo desse livro tão incrível e tão fantástico. Comenta aqui se você já conhecia o livro Peça e Será Atendido. Você já conhecia os Abraham? Você já tinha ouvido falar dos ensinamentos dos Abraham? Você já fez alguma técnica, algum processo que os Abraham ensinam? Comenta aqui, compartilha, seja essa generosidade de espírito com outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau!